Deus. Abra sua Bíblia, Salmos de número 119. Salmos de número 119. Nós vamos estudar um pouquinho os 8 primeiros versículos dos Salmos 119. E esses 8 primeiros versículos eu intitulo como a excelência da lei do Senhor. A excelência da lei do Senhor. Se você que conhece a Bíblia, você sabe que o Salmo, o livro, o compêndio, a estrutura dos Salmos, ela é diversa. Existem vários salmistas. É claro que a maioria dos Salmos foi Davi quem escreveu, mas outros salmistas também se destacaram, como Salomão, Moisés, Asaf, que o nosso irmão leu o Salmo aqui, Asaf, os filhos de Corá, e vários outros que são anônimos, que alguns teólogos dizem que pode ter sido escrito por Esdras e por tantos outros personagens que passou pela história bíblica. Mas o livro de Salmos, ele é conhecido como o Inário, ele é conhecido como o livro do louvor, o livro da adoração. Mas também nós não podemos nos esquecer que o livro dos Salmos, ele traz alguns ensinamentos doutrinários muito importantes, além de nós usarmos os Salmos somente como um livro de amuleto, porque algumas pessoas gostam tanto do livro de Salmos, que eles deixam a Bíblia aberta em cima da estante, no painel do carro, achando que os Salmos ele tem um poder tão grande que ele se transforma até mesmo em amuleto para algumas pessoas. Mas nós sabemos que o livro de Salmos, para ele surtir efeito, ele precisa ser lido, ele precisa ser estudado, ele precisa ser meditado. E eu escolhi o Salmo 119, porque os irmãos sabem que o Salmo 119 é o salmo maior que nós temos na Bíblia. Ele contém 176 versículos, e ele também tem uma estrutura diferente de outros salmos, porque este livro, esse número 119, porque não é capítulo, mas o salmo de número 119, ele é um salmo acróstico. E o que é isso, pastor? Os salmos, ele é acróstico porque ele é dividido em estrofes. E as estrofes foram divididas de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Então, se você olhar no Salmo 119, ele é dividido, cada 8 versículos começa uma outra letra. Se você tem a sua Bíblia, se você observar, do versículo 1 ao versículo 8, está lá Aleph. Aleph está indicando, o simbolismo disso é buscar o Senhor de coração e seguir a risca dos seus mandamentos. Depois, se você for, liga o celular, irmãos, ou põe no mudo, ajuda eu. Versículo 9 ao 16 começa a segunda letra do alfabeto, que é Bet. Bet no hebraico, esse Bet aponta para seguir os preceitos de Deus desde a juventude. Nós vamos estudar depois essa sequência, mas vamos lá. Do versículo 17 ao 24, nós vamos ver a terceira letra do alfabeto hebraico, que é Gimel. E Gimel aponta para o mesmo, enfrentando a adversidade, o servo que segue o caminho do Senhor sem ter sossego. Do 25 ao 32, você vai encontrar a letra chamada Dalet. Dalet, buscar a palavra do Senhor na tristeza e na alegria.
do 33 ao 40, você vai encontrar a letra E, um acento do circunflexo no E, inclinar o coração aos testemunhos de Deus e segui-los até o fim. Do versículo 41 ao 48, você vai encontrar ensino no versículo 41, a letra hebraica chamada Vav. Vav significa falar da palavra de Deus sem se envergonhar. Do verso 49 ao 56, você vai achar Zaim, palavra de Deus, é motivo de alegria na tristeza. 57 ao 64, eles, o Senhor é a porção e o companheiro dos fiéis. 65 a 72, deles, a aflição ensina a valorizar a palavra. Do 73 ao 80, o Iod significa alegria dos fiéis versus a vergonha dos soberbos. Do 81 ao 88, você vai encontrar Kaf. Kaf significa o oprimido espera nas promessas de Deus. Do 89 ao 96, Lamed, a perfeição ilimitada da palavra eterna. Do 97 ao 104, Men, seguindo a palavra de Deus, a pessoa adquire entendimento mais do que os seus inimigos, os seus mestres e idosos. Do 105 ao 112, Num, apesar de perseguições, deve a palavra induzir você a guardá-la, os preceitos de Deus. Do 113 ao 120, Samé, como queira, a fidelidade dos servos versus a duplicidade dos mentirosos. Do 121 ao 128, Ain, a justiça versus a falsidade. Já é tempo para Deus intervir. Do 129 ao 133, P significa o seguidor de Deus não quer ser dominado pelo pecado. Do 137 ao 144, Sade, a palavra de Deus é justa, pura, verdadeira e eterna. 145 a 152 é Kof, invocar o Senhor de todo o coração o dia todo. Do 153 ao 160 é Res significa vivificação, segundo a promessa, os juízos e a bondade de Deus. Do 161 ao 168 é o Shino significa amar a lei do Senhor ardentemente. E do 169 ao 176 é Tav significa súplica a Deus, porque o servo não esquece da palavra do Senhor. Essa é a divisão do Salmo 119. Pastor, não entendi nada, fica tranquilo, nós vamos passo a passo. A primeira divisão, nós vamos do versículo 1 ao versículo 8, que é a primeira letra do alfabeto, que é Aleph, buscar o Senhor de coração e seguir à risca os seus mandamentos. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho nesses 8 versículos. O versículo primeiro inicia-se dizendo assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Vamos observar essa expressão do salmista. O salmista está nos indicando algumas coisas importantes no verso primeiro. Bem-aventurado significa mais do que feliz, ou melhor, regozijante, alguém que tem uma alegria acima de qualquer circunstância. Bem-aventurado, tá? Como eu posso fazer para ser bem-aventurado? Como eu posso fazer para eu ser mais do que feliz, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de todos os problemas que nós passamos no dia a dia? O que devemos fazer para sermos felizes? O que fazer? A receita está aqui. A primeira coisa que você precisa fazer para ser bem-aventurado é trilhar os caminhos
retos. Vou repetir: trilhar os caminhos retos. O que é caminhos retos? É o percurso da vida cristã. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não tem sombra de variação. Então isso significa que Deus, ele não é um Deus de caminhos tortuosos. E quando se diz caminho, não está dizendo a rodovia, porque o Júnior veio de Miguelópolis e lá na cidade você vai ter que virar à esquerda e direita. Quando o salmista está dizendo caminhos retos, ele está dizendo a nossa caminhada rumo ao céu. O salmista está chamando-nos a sermos bem-aventurados, só que nós só seremos bem-aventurados se caminharmos em caminhos retos. Primeira coisa, retidão. Retidão significa: eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás, eu só posso olhar para frente. Vamos repetir isso? Vou repetir para você. Se eu quero ser um bem-aventurado em Cristo Jesus, na minha caminhada eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para trás, eu preciso olhar para frente. E o que é olhar para frente? É não se distrair, é não se embaraçar. E aí nós seremos mais do que felizes. Nós seremos mais do que felizes, porque aqui tem algumas palavras, pastor Júnior, que me chamam a atenção. E o senhor já acha para mim Salmos 37:7. E alguém aqui, deixa eu vou escalando os irmãos para todo mundo participar, né? O irmão Emerson, acha para mim, irmão Emerson, Lucas 1:6. E o pastor Júnior, Salmo 37:7. Nesse versículo primeiro, talvez você esteja com a Bíblia, você veio estudar a palavra. Vamos tirar daqui algumas palavras, e essas palavras serão importantes na nossa caminhada, porque existe a palavra puros. Não tem aí na sua Bíblia, né? Porque quando fala retos, tem uma versão que diz que os caminhos devem ser puros. Então retidão e pureza é a mesma coisa. Outra coisa, caminhos. Grifa a palavra caminhos. É caminhos. Como, pastor, que eu vou ensinar alguém, se eu ler isso, se alguém me disser que caminho é esse? O caminho aqui é o percurso da sua vida, é a sua caminhada, é o seu dia a dia. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos vivos sobre a terra, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. E é por isso que o salmista está dizendo: olha, o caminho precisa de retidão. O que é isso? Precisa de pureza. E quando fala retidão e pureza, está querendo te dizer o quê? Que o seu caminhar precisa ser com perfeição e com sinceridade. Nós precisamos andar com sinceridade diante do Senhor. Vamos ler Salmos 37 e o 37. Tem 37 aí? Eu anotei 37 aqui. Se não for, foi eu que pedi de casa. Nota o homem sincero. Isso. E que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Eu achei que eu tinha escrito errado. Ó, lê de novo, por favor, pastor. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Olha só, meus irmãos, eu já pedi, meus irmãos, tira por favor o som do seu celular, né? Tira aí, por favor, né? Deixa no mudo, põe lá naquela opção, não perturbe, né? Faz igual o meu aqui, o meu está no não perturbe, né? Vamos lá, olha só que interessante, ele acabou de dizer uma palavra no final aí, pastor, que é muito importante. Quando nós trilhamos o caminho reto, quando nós trilhamos o caminho reto, o futuro
nosso será de paz. É por isso que o salmista está dizendo assim: bem-aventurado aquele que caminha no trilho, na retidão, porque Deus, quando nos chamou para andar na retidão, é porque Ele quer que eu e você nós tenhamos paz. E quando nós andamos na retidão, nós não temos do que nos preocupar, porque nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir: quando você está trilhando o caminho reto, olha o que ele leu: nota o homem sincero, considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Olha o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando nessa noite: nós seremos bem-aventurados, nós teremos paz no coração, nós teremos tranquilidade para viver mesmo no meio da adversidade, porque eu estou pregando para pessoas que têm dificuldade. Eu sei que os irmãos têm, porque eu também tenho. Pastor, mas então o senhor não tem problema? Sim, eu tenho, mas eu tento e luto para dar o caminho reto, porque eu sei que todas as coisas o Senhor vai resolver no tempo dele. Todas as coisas o Senhor vai trazer, e eu preciso então andar nos seus caminhos e andar na lei do Senhor. A lei aqui significa ensinamentos. Eu preciso andar de acordo com aquilo que eu estou sendo ensinado. E olha, a lei aí para mim, irmão Emerson, Lucas, capítulo 1, versículo 6. E era um homem justo perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Olha só o que o nosso irmão acabou de ler, irmãos. Vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos juntos. Aqui está anunciando o nascimento de quem? De João. E o versículo 6 está falando de quem aqui? A Bíblia está dando testemunho de um casal. Sim ou não? Cadê você? Está vivo aí? Sim ou não? Sim. Olha o versículo anterior. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Os irmãos sabem que essa mulher tinha um problema, sim ou não? Sim. Ela tinha uma dificuldade, ela não gerava filhos, e aí a Bíblia vai dizer no versículo 6: e eram ambos os dois justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha só o resultado que traz você andar reto diante do Senhor. Mesmo que você ande e tenha as suas dificuldades, Deus ele vai estar sempre te acompanhando e te observando e preparando, e eu não tenho dúvidas nenhuma que na hora certa ele vai abrir as portas para você e vai fazer um milagre na sua vida. O que nós temos que fazer então para Deus nos observar, irmãos Ribamar? Nós precisamos andar em retidão, porque quando andamos em retidão, Deus lá no céu te vê e vai fazer o que precisa ser feito. Agora, se Deus olha lá do céu e vê eu, pastor Luciano, andando todo torto, Deus às vezes ele continua me amando, mas ele retém o que precisa me entregar, porque Deus ele é um Deus justo e fiel. Ele só age aonde há justiça, fidelidade, retidão. Então o Espírito de Deus essa noite está me ensinando que eu serei um bem-aventurado se eu trilhar, se eu andar, se eu for reto diante do Senhor Jesus. Você entende isso e pode dar glória a Deus nessa noite? E qual é a receita para andar em
praticando a lei do Senhor. Porque aqui acabou de dizer, você será um bem-aventurado. Eu vou suar aqui, não vou desligar, porque ele está me incomodando. Não incomoda não. Vê se eu desliguei ele aí, Jefferson. Se eu não desliguei, puxa da tomada. Pessoal, vamos lá. Né? Então, se eu ando na lei, e aqui lei não é a questão da lei do homem, não, aqui está dizendo se eu ando nos ensinamentos. Tudo que eu aprendi, eu estou contemplado. Tudo que eu aprendi, eu estou andando correto. Jean, deixa o vitrô agora, presta atenção. Isso, come a palavra agora. Vamos lá. O que eu preciso fazer? O que adianta, irmãos? Nós aprendemos a vida toda e quando precisamos, nós não aplicamos. E o salmista está dizendo, você, eu, nós temos tudo para ser bem-aventurados. Olha o que Deus está dizendo essa noite para mim e para você. Você será um bem-aventurado. Você será mais do que feliz, porque você obedece a palavra, você aceita a palavra e anda nesse caminho. Andando nesse caminho, Deus dá testemunho em você, como deu no texto que o nosso irmão leu. João Batista, o pai de João Batista, irmã Cicleide, Zacarias e Isabel, tinha problema? Tinha, mas Deus estava lá do céu olhando e dizendo, eles são irrepreensíveis, eles andam na minha presença, eles me obedecem. Deus se agrada de quem obedece a Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o 2, Salmo 119, versículo 2. Lê aí, irmã Lourdes, versículo 2. Isso. Bem-aventurados guardam o testemunho com todo o coração. Olha aí, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados são os que guardam os testemunhos dele e o buscam com todo o coração. Primeira coisa que eu vou aprender aqui então, para eu ser um bem-aventurado, Vitória, eu preciso ser sincero na minha busca com Deus. Porque está dizendo de todo o meu coração. E quando a Bíblia diz de todo o coração, está dizendo o quê? Sinceridade. Porque, irmãos, lá na época de Jesus, tinha umas pessoas, Marcos, que faziam umas orações lindas. Não era assim? Jesus estava lá no templo, Jéssica e o seu esposo aí, olha só, eles faziam aquelas orações maravilhosas. E Jesus olhava e dizia assim, tudo sepulcro caiado, só fazendo para aparecer. O que Deus se alegra e Ele está procurando na terra não é quem faz para aparecer. O que Deus está procurando é quem não busca Ele de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Grifa isso. Quando você for ensinar alguém, de todo o meu coração significa precisa ser sincero na minha busca. Eu não posso fazer uma oração linda aqui em cima, irmã Verônica, irmã Franciele, e vem aqui, filho, meu Deus, cons, falando aquelas palavras difíceis, cons, e os irmãos ficam, nossa, como ora lindo, como ora maravilhoso, mas Deus às vezes traz uma pessoa humilde aqui em cima, e Ele pega o microfone e diz assim, nós, ó Senhor, nós fomos, e nós queremos, e Deus abre o céu e diz, de coração sincero, Deus está à procura de gente sincera. Glória a Deus. E vou dizer, irmãos, ninguém conseguirá ser bem-aventurado fazendo as coisas para aparecer. Porque na realidade nós temos que usar a palavra que João Batista disse, importa que ele cresça
e que eu diminua. Aleluia. Sabe o que João Batista está dizendo? Que eu desapareça e o Senhor cresça cada vez mais. Eu não quero meu nome aparecendo, mas eu quero o nome do Senhor sendo glorificado através da minha vida. Eu serei um bem-aventurado se eu buscar. O buscar aqui denota conhecimento, fazer o que a vontade dele pede. Grifa aí, e o testemunho? O que o salmista quis dizer com isso? Quais são os testemunhos? Testemunhos aqui, está dizendo, a palavra de Deus aqui é chamada de testemunho, porque ela testifica a favor da verdade contra o pecado. Então, o que eu preciso entender, irmã Miriam? O que eu preciso entender, irmã? Estou tentando lembrar os nomes, eu estou trabalhando estou aprendendo vários já. A irmã Lázaro está ali, irmã Tiana, vamos lá, vou decorar tudo daqui uns 10 anos. Escute, Deus está dizendo, testemunho só tem validade se eu andar de acordo com a palavra, porque o testemunho tem que sair daqui. Presta atenção, o meu testemunho precisa sair daqui. Ah, fulano é honesto, saiu daqui ou não saiu? Cadê os crentes? E ainda? Tem ou não tem aqui na Bíblia ensino sobre honestidade? Sim ou não? Sim. Paulo ensina que nós temos que ser honestos. Se eu faço caridade para alguém, está aqui dentro da Bíblia, amor, isso é um testemunho, saiu daqui. Olha só, o salmista está dizendo que você será um bem-aventurado se você agir de acordo com os testemunhos que aqui tem. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você passa a dar testemunho do que aqui tem, Deus desce para habitar dentro de você. E eu não tenho dúvidas que esse povo que aqui está essa noite será testemunho vivo do que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família e na vida da igreja. Porque o Senhor Jesus está colocando o testemunho dele dentro de mim, dentro de você. A palavra de Deus está sendo depositada e hoje, para amanhã, alguém ver a palavra se manifestar em você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você será bem-aventurado porque você vive no testemunho da palavra. Vamos para o versículo 3, a hora está indo. Versículo 3. Lê aí, Carlinhos. Versículo 3, está aí, Carlinhos? Então lê aí, versículo 3, 119. E não praticam, na dele fala iniquidade, na minha diz perversidade, mas andam nos caminhos dele. Gente, para nós sermos bem-aventurados, nós não podemos praticar a perversidade. E essa palavra perversidade está dizendo aqui de tudo aquilo que faz mal a outra pessoa. Entre você fazer mal a alguém e você sair prejudicado, é melhor que você se prejudique, mas não faça mal a alguém, porque você vai deixar de ser bem-aventurado. Porque é melhor você sair mal, mas Deus olhando, como leu Lucas 1,6, Deus olhando e dizendo: saiu mal, mas é irrepreensível, eu vou ajudar, eu vou abrir as portas, eu vou derramar a glória sobre a vida deles, eu vou abençoar a casa dela, eu vou abençoar a casa dele. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que sofrem injustiça, sofrem problemas difíceis. Você talvez não saiba, mas o Espírito de Deus me revela que você está aqui essa noite sendo injustiçado, ouvindo palavras
estava pronto para agir no seu favor. Então, não adianta, eu vou usar ali a Maria Fernanda, a tia, né, Maria Fernanda? Está aí do lado da tia, né? Cutuca ela assim, ó, aí na sua tia, isso. Não adianta a Maria Fernanda fazer maldade para ela, porque a maldade vai voltar para ela mesmo. Porque se eu sou um bem-aventurado, eu sou inteligente. Senhor, seja o meu juiz. Cuida da Maria Fernanda agora, Jesus. Toma conta dela. Mas eu estou sendo injustiçado. Eu estou sofrendo, mas eu vou ficar no caminho reto. Eu conclamo esta igreja. Eu conclamo essa igreja. Não saia da retidão. Não saia da retidão. Sabe por quê? Quem vive a retidão do Senhor tem coisas grandes para revelar a você. Você conhece histórias bíblicas de tantas pessoas que se fizeram perversidade a outras pessoas, mas aquelas que manteram a sua vida reta, o Senhor agiu em favor do reto. Você talvez seja um Mardoqueu que está sendo injustiçado por Amã. Deus vai agir no tempo certo. O Espírito de Deus está aqui essa noite dizendo: você pode ser aquele que cava poços, alguém vai lá e entulha o seu poço. Você cava outro, vai lá e entulha os seus poços. O Espírito de Deus manda te dizer que Ele vai fazer com você o que fez com Isaac. Um dia o seu poço vai jorrar água, e aqueles que entulharam os seus poços virão para beber água. Você vai servir banquete, porque você é bem-aventurado, e bem-aventurado anda no caminho reto. Bem-aventurado não faz perversidade. Bem-aventurado aguarda a justiça de Deus. Oh, calamando que a fé. Ui, calamando a raçura. Eu sinto Deus aqui essa noite. Porque Deus está nos ensinando uma lição. Não entre pelo caminho da perversidade. Vamos para o próximo. Versículo 4. Vamos ver aqui o que a bem-aventurança vai nos trazer aqui. Versículo 4. Deixa eu ver quem vai ler aí. Jéssica, fala para o seu esposo ler para mim. Ele está passando mal, não? Está dormindo, não. Lê aí, varão. Vamos lá. Versículo 5. É o 4, perdão. Salmos 119, versículo 4. Pode ler, não fica tranquilo, vai. Deixa Deus te usar. Fala aí. Diligentemente. Isso. Perfeito. Está ótimo. É isso aí, tem que ler. Não pode deixar de ler. Viu, irmão? Eu sou pastor, mas também sou educador. Deixa eu te falar um negócio. Se existe um livro que pode te ensinar a ler, é a Bíblia. E eu conheço muitos irmãos que não têm escola nenhuma e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então olha só, a Bíblia além de tudo ela nos ajuda, né? E o irmão fez algo que muita gente não faz. Tem gente que fala assim, não gosto de ler, ele não gosta de ler. Não, irmão, precisa ler, né? E quando você for ler algo difícil, faz igual o irmão fez, soletra, vai devagarzinho, mas não deixa, não desista. Sabe por quê? A palavra de Deus também te dará ensinamentos, conhecimento, linguística. É só você ler todo dia. E vou dizer, João Pedro, na Bíblia tem palavras mais difíceis do que às vezes nos livros da escola. Né? Você
diligentemente, observássemos. Então, olha o que o salmista está dizendo. Vamos pegar aqui a bem-aventurança. Ele diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observasse. O que significa diligentemente? Alguém pode me dizer aí? Se você acertar, eu te dou um presente. Mateus, fala aí, levanta, fala aí, Miguel. Diligentemente, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente nós observássemos. Cuidado. Primeiro aqui, cuidado. Quem falou mais? Atenção. Veja bem, se você é um vigia, alguém vai dizer assim: olha, você precisa vigiar aqui diligentemente. O que é isso? Atenção, cuidado, não cochila, fica atento. Eu fui vigilante de banco, e eu me lembro que nos cursos eles diziam isso. E aí a gente ia lá para a agência, depois que a gente almoçava, aí na hora de ir para trás do escudo lá, a gente sentava lá e de repente o sono vinha. Aí você ficava assim. Mas isso aqui também é o esforço de ser diligente, porque não significa que você não terá sono, que você não terá dificuldade, mas você precisa lutar para que esse sono não te derrube, não é verdade? Quem aqui já dirigiu com sono? Levante a mão. Até a senhora e a Juliana, meu Deus. Gente, pensa numa dificuldade que é. Você começa a dirigir assim, de repente, o olho começa. Eu, no meu caso, eu viajo faz 23 para 24 anos pregando, nunca sofri nenhum acidente. Mas vou falar para vocês, era uma luta terrível. Liga o som, abre o vidro, o vento batendo para ver se levanta esse negócio aqui assim. Aí tem alguém, às vezes, está comigo e fala assim: o senhor está com sono? Não, estou bom. Mas isso chama diligência. Eu preciso me manter acordado. Só que olha o alerta de Deus para você. Nesses últimos dias da igreja, pastor Júnior, muita gente já está dormindo, não presta mais atenção na palavra, não lê mais a palavra, não tem mais diligência pela palavra. Eu dou exemplo para você. Use a palavra onde você for, em tudo que você for fazer, vá para a palavra, busque a resposta da palavra. Os 5 minutos hoje não deu Mateus. Todo fim de oração aqui eu gosto de ler um versículo. Por quê? Aí eu vou embora com esse versículo no meu coração. Hoje foi em Deuteronômio, mas foi em Salmos. Vou embora com esse versículo e Deus falando no meu coração. Se você não tem diligência para observar a palavra, você realmente não vai conseguir viver a bem-aventurança. Levantou cedo para ir trabalhar? Corre lá com diligência, lê um versículo. Leia um versículo. Vou ensinar aí, vamos lá. Eu não sei que às vezes já faz, mas olha aí, irmã Juliana, família, as irmãs aí que trabalham, vocês são lutadores. Levantou cedo, chega na Bíblia. Pastor, mas e se cair numa palavra de juízo? Vamos ler e vai embora do juízo. Só se cair em genealogia que você muda, porque senão você vai para o serviço falando assim: fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou ciclano. Isso não vai resolver muito para você. Para diligentemente trabalhando e mastigando a palavra. Vou abrir aqui assim, rápido.
Olha aqui, 1 Reis 15 e o verso 8. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Deus, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Pastor, mas e agora? É aqui que está o segredo. Se você ler um texto desse, você vai até trabalhando pensando, Abias morreu, tadinho. Quem assumiu foi o Asa. Mas o Abias morreu do quê? Olha como que vai surgir o desejo pela Bíblia. Você vai ficar o dia inteiro lá trabalhando, irmã Miriam, falando assim, o Abias morreu. Tadinho do Abias. Eu preciso chegar em casa, Edson, e pegar o texto e voltar para trás para me saber por que ele morreu, quando ele morreu. E engraçado, né? Aí a irmã estou ilustrando a irmã Miriam está lá no serviço dela dizendo assim, o Asa assumiu o lugar do Abias. Quem é esse Asa, meu irmão? Por que ele é Asa? Né? É o nome dele. Não, achei que era os anjos que tinham assumido lá. Olha só, a diligência vai fazer os crentes ter vontade de conhecer a Bíblia. Agora, se nós não lermos nem um dia, que dia que nós vamos conhecer a Bíblia? Nunca. E é bem-aventurado quem conhece a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia, Satanás não engana ele. Quem conhece a Bíblia, os falsos mestres não vão enganá-lo. Porque aqui no Salmo 119, versículo 105, diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu diligentemente observar os mandamentos do Senhor, eu serei bem-aventurado. E é por isso que eu te digo essa noite, Deus nunca deu o mandamento dele para que ficasse aí parado, fechado aqui. Ah, Deus deu os mandamentos, está aqui, mas eu não leio não. Deus está te dizendo essa noite, vá buscar diligentemente a minha palavra, e a minha palavra abrirá caminhos para você. A minha palavra abrirá caminhos para a sua vida. Maravilha. Então não tem muito segredo. Pastor, como o senhor conhece? Como o senhor lê a Bíblia? Eu leio assim. De vez em quando também eu leio o versículo e vou pego o carro, saio, tenho meus afazeres. E aí, nos minutinhos que eu estou tranquilo, eu fico lembrando desse versículo, eu preciso buscar uma coisa. Só que aí, irmão Emerson, às vezes as pessoas têm celular para ficar olhando só Instagram, não sei o quê. Eu vou te mostrar na hora meu celular. Eu vou ter o prazer de te mostrar. Se você olhar lá no seu Google, em cima à direita tem uma estrelinha que você clica assim, e aí você salva aquilo que você leu como favoritos. E ele vai lá para a sua pasta dos favoritos. Eu vou te mostrar os meus favoritos. Só Bíblia. Só Bíblia. E aí o que eu faço? Eu sincronizo os favoritismos. Se eu leio no celular, eu ponho no favorito e eu chego em casa no meu notebook, vai estar lá também salvo. Aí eu sento, olha a diligência. Aí eu vou começar com o mês, né? Eu preciso. Então estou deixando uma dica para você aqui essa noite. Uma igreja saudável que caminha o caminho de Deus reto. Ela come a palavra, ela observa a palavra. Ela faz com diligência. Então já disse, a diligência é não dorme, não distrai, cuidadosamente. E outro irmão, não leia rápido demais. Leia com atenção. Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Eu vou repetir, Deus revelará coisas extraordinárias para você. Anota, escreve, faz alguma coisa, tá? Depois, quando eu trouxer o meu escritório também, vou levar os meus irmãos lá para te mostrar, a diligência. Eu não estou ensinando aqui aquilo que eu não digo, não, estou ensinando o que eu vivo. Te mostrar para você, Minha esposa nem põe a mão, porque mulher querendo mexer, fala, põe a mão.
Isso aí é uma papeleira, irmão, que ninguém consegue entender, mas eu entendo aquilo. E eu sei o que tem lá. E eu preciso do que tem lá. Porque a palavra de Deus me mantém de pé. Glória a Deus. Versículo 5, vamos lá que a hora se foi. Ah, como gostaria que meus caminhos fossem dirigidos e guardados pelos teus estatutos. Dirigidos e guardados. A palavra de Deus tem poder para dirigir você e para guardar você. Ô irmão Marlene, ainda bem que a senhora deu glória. Preparem-se para serem dirigidos. Prestou atenção? O que eu falei? Então tira a voz, cadê a sua espada? Cadê a Bíblia? Deixa ela aí agora. Vamos falar. O ensino é importante para você também. Então olha só, a palavra de Deus ela vai te dirigir e vai te guardar. Esse instrumento aí não te guarda, mas a palavra guarda. Porque se o Cauê tiver essa palavra aqui dentro, a palavra protege ele e a palavra dirige ele. Olha que coisa importante. E tem gente que ainda despreza esse livro aqui, ó. Ninguém dá valor mais para esse livro aqui. Muitas pessoas já nem gostam mais de abrir esse livro, mas para a igreja de São Benedito ela continua sendo a bússola que nos dirige, que nos leva, que nos vai conduzir a um lugar desejado. E sabe aonde essa Bíblia vai te levar? Ela vai te levar para as mansões celestiais. Sabe para onde essa Bíblia vai te levar? Vai te levar para o porto seguro que é Cristo Jesus. Então, ouça o que eu estou dizendo, busque essa palavra. Olha o que diz aí, ó, Cauê, ó. Ah, como eu gostaria. Então, a palavra de Deus é algo que você precisa gostar. Você precisa ter desejo nela. Baixa aí no seu celular o aplicativo de Bíblia, pelo amor de Deus. Lá nos aplicativos tem gente de grifar, tem ou não tem? Quem tem aplicativo aí? Você usa? Sim ou não? Lá não tem jeito de grifar? Tem jeito de você selecionar, grifar, e inclusive tem jeito até de você escrever um comentário lá. Você notou? Só que ninguém usa. É mais fácil usar o Instagram. É mais fácil usar o Facebook. É mais fácil usar o WhatsApp, pastor. É facinho, o WhatsApp é uma coisa fácil demais. Mas a Bíblia é muito mais fácil, porque quando você abre ela, é Deus falando ao seu coração, é Deus dirigindo a sua vida, é Deus protegendo você de todo mal. Então comece a meditar na palavra, você será firmado pela palavra. Versículo 6. Olha só. Então, vamos só entender aqui, o horário já foi, mas eu preciso que você entenda. Ó. Se você é dirigido e guardado pela palavra, você automaticamente vai andar vivendo a palavra sem se envergonhar da palavra. Porque o salmista diz: então não me envergonharia quando eu observasse todos os teus mandamentos. Tem gente que tem vergonha da Bíblia. E vou dizer, tem gente que não tem coragem de carregar a Bíblia porque tem vergonha de dizer que não anda com esse livro aqui. Só que eu e você, nós não podemos nos envergonhar da palavra. Porque se você se envergonhar dela hoje, naquele dia Jesus também vai dizer: você se envergonhou de mim, eu não quero que você entre. A palavra precisa estar na sua boca. A palavra precisa estar na sua boca como ela está gravada dentro do teu coração. Não se envergonhe da palavra. Não fique sem esperança. Mantenha a sua esperança na palavra. Sabe por quê? Porque
o meu coração correto, enquanto aprendo os juízos e a tua justiça. Eu vou falar, irmão, vocês me perdoam, mas eu vou falar porque está escrito aqui. Se você percebe que alguém já não tem mais alegria na palavra, é porque ele já não observa mais a palavra. Porque quem ama a palavra de Deus, ele louva a Deus quando ele ouve a palavra. E mesmo que a palavra seja de juízo, de justiça, ele levanta a mão e ainda diz assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Esses dias eu preguei numa igreja, tem um senhor de idade lá, e ele fica no meio da igreja. Aí você começa a pregar e começa a dizer assim: é isso mesmo! Está vendo só? Se eu fosse vocês, eu ouvi! E ele fica o grupo inteiro falando isso. Está vendo? Eu não avisei? Gente, ele sente alegria quando você está exortando. Os crentes hoje têm um defeito muito sério. Quando Deus está falando assim, estou abrindo as portas, estou fazendo, pega isso, segue aqui, irmão. É gostoso, não é? No culto de domingo, assim, escada! Escada! Desce aqui, escada! Isso é muito bom. Mas aí no culto de quarta-feira, irmão, meu Deus, é só justiça, é só juízo. Mas eu conto aqui, tem mais de 2, 3 dezenas de crentes em São Benedito que ainda louvam o Senhor quando o Senhor está aplicando a justiça. E vocês precisam continuar assim. Não se apartem da palavra, mas louve a Deus pela palavra, porque mesmo que ela seja de justiça, de juízo, ela continua sendo a palavra de Deus. E ela sendo a palavra de Deus, você deve abrir teu coração e glorificar ao Senhor, porque os juízos de Deus são justos, fiéis e verdadeiros. Só quem acredita na justiça de Deus glorifica o Senhor pela palavra. Só quem acredita na justiça de Deus, ele não foge da palavra em nem um minuto sequer. Mesmo que Jesus esteja nos batendo, a gente está glorificando e dizendo: pode dizer, pode falar, Jesus. Irmãos, eu sinto a glória também. Como diz, sim, mas dá vontade de começar a pular e a falar em mistério. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Eu vivo esta palavra desde que nasci. Eu não quero me apartar dela. Eu não vou abrir mão dela. Eu posso até morrer por causa dela, mas eu vou permanecer nela, porque ela me guarda, me protege, me deixa em segurança. E ela é a chave que vai abrir um dia as portas celestiais. Porque quem é a palavra? Quem é a palavra? Hein, Rodolfo? Quem é a palavra? Então, se você não aceita a palavra, você não aceita Jesus. Porque Ele é a palavra. Abre aí João capítulo 1, versículo 1. Lê aí, varão. Lê aí, você está. Vamos. Você mesmo. Você está querendo fugir. João 1 e 1, varão. Lê aí. Em voz de trovão. Igual o Júlio do trovão. João 1, vamos lá rapidinho. O horário está indo. Vamos ver quem é a palavra. Antes dele ler, quando João vai apresentar Jesus, porque Mateus apresenta Jesus de um jeito, Marcos de outro, Lucas de outro. Lucas apresenta ele como filho do homem perfeito, Marcos ele como servo, e Mateus apresenta ele como fugiu
aqui agora o tempo de Mateus, mas tudo bem. Só que João vai apresentar Jesus como Deus, como Filho do Deus vivo. E aí ele, não, eu quero que ele leia, ele está muito devagar hoje. Não, pai, você, né? Fique em pé aí que eu quero ouvir tua voz. Obrigado, Leandro. João capítulo 1. Isso. No princípio era o Verbo. Olha só que pode. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Continua, nem precisa de microfone, rapaz. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Até aí tá bom. Quem é a palavra? É o Verbo vivo que desceu do céu. A palavra é Jesus. E você viu aí no final que ele acabou de ler. Sabe por que eu não posso deixar de viver a palavra, irmã Nilzinha? Sabe por que eu não posso viver sem a palavra, irmã Diana? Sabe por que eu não posso viver sem a palavra, irmã Elias? Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, por isso eu amo Jesus e amo a palavra, porque a palavra é ele é a palavra. Mesmo que ela seja de juízo, eu quero abraçar a palavra e ficar com ela, porque ela vai me dirigir. E nós concluímos o versículo 8. É uma promessa que nós temos que fazer aqui hoje. Ó, Juliana, está com Bíblia aí, Juliana? Lê aí, Juliana, você não leu nada. Então, Juliana, de vez em quando lê para você. Vamos lá. Lê Salmo 119, versículo 8. Esse versículo 8, quando encerra o Aleph, que é a primeira estrofe, o salmista está fazendo uma afirmação. E essa aqui é a afirmação que nós vamos sair daqui hoje com ela. Lê aí, Juliana, que pega todo mundo ouvir tua voz. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Olha aí, a versão dela fala de estatuto, mas a minha versão diz assim, ó: eu guardarei os teus estatutos. Promessa. Eu guardarei os teus estatutos. Não me abandones por completo. Quem obedece a palavra tem direito de pedir para Deus algo. E essa noite você pode pedir, porque Deus não vai te abandonar. Deus vai te guardar. O crente muitas das vezes parece que ele está abandonado, mas ele nunca fica abandonado se ele guarda a palavra. Ele pode abrir a boca e dizer: Senhor, eu guardarei os teus estatutos, mas não me abandone por completo. Não me deixe, Senhor. E sabe o que Deus tem para você essa noite? Ele diz assim: eu vou contigo aonde quer que tu vá. Eu estou com vontade de ministrar mais uma meia hora. Salmo 37, versículo 24. Leia, Júnior, rapidinho, me ajuda. Salmos 34, versículo 37, versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Segura, fica em pé ainda, Júnior, você vai ler o outro. Quem guarda a palavra, ele pode cair, sim ou não? Sim, somos humanos. Mas se você tiver a palavra aqui dentro, a Bíblia diz assim: mesmo que você caia, você não ficará prostrado. Eu também caí na minha juventude, mas a palavra estava guardada aqui dentro. E quem cai, a palavra um dia diz: é hora de levantar, fica de pé, não ficarás prostrado. Olha a importância da palavra. Quem guarda a palavra nunca ficará prostrado. Mas tem ainda nesse capítulo, versículo 28, Júnior. Você com essa voz aí, sua esposa fica até apaixonada. Fala aí, vai. Porque o Senhor ama os
você grifar nesse versículo, olha o que Deus está falando. Cuidado, pastor, cuidado. O Senhor ama o juízo e não desampara quem? Os seus santos. Glória a Deus. Ele não te desamparará. Se você estiver guardando a palavra, Ele não te desamparará. Se você estiver guardando a palavra, Ele não te desampara. E aí, além disso, se eu fosse você, eu até adorava, sabe por quê? Além de Ele não desamparar, Ele ainda manda dizer assim: se prepara para a velhice, porque eu vou te conservar. As minhas matriarcas hoje não vieram, né? Mas é por isso que você vê aí a irmã Nezinha, a irmã Margarida, estou vendo aí as outras irmãs entrando na velhice, os irmãos. Aí você fala assim: meu Deus, fulano com 50, 70, 70, 80 anos continua servindo ao Senhor, glorificando a Jesus, adorando a Jesus. Irmão, sabe o que é? Além de Deus não te desamparar em nada, Ele está mandando te dizer: você será preservado. Guarda a palavra, você vai ser preservado. Quem guarda a palavra será preservado. Quem guarda a palavra será preservado para sempre. Mas e se eu morrer, pastor? Se você morrer, a descendência do ímpio será desarraigada, mas o justo herdará a terra e a sua descendência habitará segura, guardada, protegida pelo Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer quarta eu volto? Aí nós vamos estudar do versículo 9 ao versículo 16, tá bom? Semana que vem nós vamos para a segunda letra do alfabeto. Beijo, tá? Não esqueça. Vai estudando em casa, viu? Vai aprendendo. Depois no final eu vou fazer a chamada oral. Você vai falar assim: Aleph, Bet, Gimel, Bet, vai até o final, falando todas as 23. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.